Olá, obrigada por estarem conosco na série de práticas da série Nova Vida. Olá, Dr. Lightman, olá, Yael Oren. Hoje nós vamos falar acerca da unidade, do ano de unidade que foi anunciado no Ministério de Educação em Israel. Nós queríamos aprofundar-nos sobre o que é a unidade. Vamos começar, eu queria começar com o que disse o Ministro de Educação com respeito a esse ano, que é o ano de unidade. Israel está composta por pessoas de diferentes origens, e isto é a beleza desse país. Ultimamente, a sociedade tem que enfrentar uma série de dificuldades enquanto seu tecido social, e por isso decidi que o ano judaico vai ser dedicado à unidade. E é isso que nós vamos implementar e inculcar em todos os estudantes em diferentes setores, incluindo o setor judeu, árabes e etc. Eu gostaria de iniciar essa prática com a seguinte pergunta: o que pensa você a respeito dessa escolha e decidir que esse ano será o ano da unidade em Israel? Dr. Lightman. Eu creio que aqui é só uma questão de escolha. A unidade é indispensável, que chega da natureza. Nós vemos claramente a natureza até que grau, até que ponto. E nós vemos que tudo que existe ao nosso redor, nosso planeta Terra, é um globo que é como um milagre, onde interatua de diferentes forças maravilhosas, e se pode dizer que unicamente o homem, seu ego, é que afeta negativamente essa unidade. E a forma complementar que atua todas essas forças. O homem que destrói a ecologia, o meio ambiente, o equilíbrio que é na natureza. E não podemos lidar com essa maldade que há em nós. E até o ponto... sabemos que outros 50, 60 anos, outros 100 anos, nós vamos levar o planeta Terra em situações que não poderemos dizer aqui. E ainda assim nós não sabemos como deter-nos nessa destruição. Para poder chegar a isso, essa compreensão, teremos que ser diferentes em uma situação e que é compreender que necessitamos uma nova educação, uma educação integral, uma educação à unidade. Por isso, declarado o ano de unidade está bem, mas disso, de onde tomar essa força para poder inculcar essa unidade nas crianças, estudantes. E esse ano de unidade unicamente com as crianças, que os adultos que façam o contrário, todo o oposto, então vamos chegar a um desequilíbrio cada dia maior. Eu creio que nós temos a obrigação de educar ao povo, cada um de nós, homens, crianças, mulheres, anciões e tudo. E isso é referente a uma educação que deve ser contínua, sem limites de tempo, senão que todos nós vivamos, temos que ter, segundo os nossos princípios, temos um reconhecimento, ao menos, quando se faz uma declaração desse tipo. Dr. Lightman, a unidade é algo indispensável, algo central da existência, particularmente do povo de Israel, porque nós chegamos à antiga Babilônia, onde existia 70 nações no mundo, e há centenas de anos, e Abraão viu que havia uma crise nessa época, e havia falta de unidade entre todos.
se atacavam entre si a tal ponto que não podiam suportar-se. E então, essa língua comum, uma comunicação, e ele entendeu que a solução de tudo isto para a sobrevivência era a unidade, e que acompanhava esse princípio, então seguiram ele. E sobre isso não há nenhuma... É uma coisa que chega da natureza, e o homem é egoísta, até que todo o desenvolvimento vai sair disso. E que seu ego interno todo o tempo cresce. Então o que passa? Nós temos que passar por cima disso. Como utilizar o nosso ego para poder estar num universo superior a isso? Há um ódio que cresce e temos todo dia estar por cima disso. Quer dizer, todos os pecados e crimes serão cobertos por amor. E Abraão estabeleceu esse grupo embaixo desses princípios e achar direto ao Criador e Elohim, a divindade, de acordo com a gematria, é a natureza, é um sinônimo, onde tudo está conectado e por em cima de todo o negativo que surge se podem conectar. E assim nós nos transformamos ou somos semelhantes à natureza. E podemos sentir, então, e descobrir as leis que há na natureza integral. Está por em cima de todos os problemas, essa integralidade que nos ajuda a nos manter. E assim foi que construiu o povo de Israel e a Sharkel, que é direto ao Criador, direto à unidade. Quer dizer, Israel é o grupo de pessoas que se odeiam entre si e não podem suportar-se uns aos outros, e por em cima disso se dirige à unidade, quer dizer, todos os crimes serão cobertos pelo amor. E isso me faz pensar o que está sucedendo na nossa sociedade. Sim, porque até agora nada mudou. Diga-nos, por favor, qual é a diferença entre a unidade, assim como nós a concebemos? As pessoas pensam uma coisa, mas se referem a outra coisa. Qual é a diferença, Dr. Wright? As pessoas creem ou concebem a unidade como algo egoísta. Eu me uno com outro para ir contra um terceiro. Quer dizer, me vale a pena ter um acordo, um pacto com outro para atacar o que consideramos inimigo. E o contrário, segundo a Kabbalah, nós falamos de unidade quando passamos por em cima de nossas diferenças, estamos a um estado por em cima de nossas diferenças, quer dizer, não se encontra de nada, mas senão que é uma unidade que nós estamos imersos com toda a existência, com todo o planeta, que é tudo um sistema complexo e cada detalhe, cada servem para complementar uma outra e chegar à unidade. Sim, nós pensamos como uma unidade para seguir um interesse particular, Dr. Lightman. Sim, e unir-me a outro para ir contra alguém. E de acordo com a sabedoria da Kabbalah, a unidade verdadeira, como vocês mencionam, em que nós estamos unidos, até que ponto nos unimos, Dr. Lightman? É quando eu luto em contra da minha inclinação ao mal, que é o ego que me faz dividir-me, separar-me dos demais, e passo por cima disso de acordo com o método de Abraão, que todas as transgressões e crimes serão cobertos por amor. E esta força que me ajuda a passar por em cima do meu ego faz com que me conecte com os demais e o restante também. Então esse campo que nós temos, um ódio e rejeição mútua nesse campo, então sobre isso, em cima disso eu crio o campo de conexão, onde nós vamos sentir uma vida completamente diferente, uma vida integral. Então nós falamos aqui de dois ramos diferentes por completo. Há um ramo em que há rejeição de uns com os outros, que nós sabemos e vivemos de nossa vida. E, por outro lado,
Nós sabemos que o que as pessoas estão fazendo hoje em dia é unir-se para atacar a outro. E você está falando de um ramo diferente, que é por cima dessa diferença, os conflitos que existem em todas essas rejeições, quer dizer, construímos um novo ramo, nível. Então, o que eu queria mencionar algo adicional para perguntar. Se eu me uno a um partido político com uma ideia, algum ideal, Dr. Lightman, sempre ao final de contas chega a divisão, mas há um campo conjunto em que eu estou, mas esse campo que se fala ser semelhante à natureza, identificar-se com a natureza integral, que todos os crimes serão cobertos pelo amor. Eu não vejo ninguém que está contra, senão que cada um que entende que por cima de nós, a natureza global e que nos encontramos, e não é estar conectados entre si, ou pelo menos não o sentimos, mas nós temos que compreender que, de acordo com a ciência em si, nós estamos conectados em toda a nossa vida, em tudo que nós tomemos como exemplo. E em cada coisa em nossa vida nós vamos ter êxito se nós pensamos assim. Orem, nós falamos sobre a unidade, queremos entender qual é a descrição exata quando você menciona que todos os elementos falam unicamente sobre relações e interações entre as pessoas e sempre menciona a natureza. Isso que eu não compreendo. Unidade é algo que se trata como algo que se conecta uns e outros entre as pessoas. Quer dizer, eu indo com você, com ela, apesar de vocês serem diferentes a mim, e isso vamos criar esse campo de unidade. Agora, a segunda descrição que você menciona, isso é o sistema da natureza. Por quê? Qual é a relação? Dr. Lightman, porque nós estamos dentro da natureza, de um sistema, podemos desconectar-nos disso? Orem, nós somos parte da natureza, então? Todas as características e atributos que temos são da natureza. Eu atuo de acordo às leis da natureza, queira ou não. E eu estou determinado de acordo a isto. Desde que nasci até que morra. E assim, todos juntos estamos, assim vivemos, e assim fomos concebidos. E não sabemos o que vai passar no próximo minuto, e como nos desenvolvemos, e a economia, inclusive na política, na sociedade humana, nós não sabemos o que passa nem o que vai suceder. Cada dia há tantas coisas, porque assim, que por nós estamos manejados pela natureza. Ora, o que tem a ver com isso, com o ano de unidade, ou qual a definição, Dr. Lightman? Porque nós estamos conectados com os demais. Ora, quem são os demais? As outras pessoas? Sim. Quando eu me conecto com eles, eu vou me aproximar mais da natureza, até tal ponto que eu vou sentir quais são as leis que influem nela. A mim mesmo eu não posso dizer, a natureza se relaciona conosco de uma maneira conjunta, como nós em conjunto somos um sistema integral. E quando nós somos semelhantes a isso, vamos entender como funciona, vamos descobrir novas leis na sociedade humana, respeito a toda a natureza. Nós vamos saber como existimos, estamos no planeta Terra, que é esse grande especial, mas o que sucede aqui nós não sabemos. E a ela? Você explica a unidade como algo maior do que a pessoa comum concebe. Dr. Lightman, sim, sem isso eu não tenho um ponto com o qual conectar-me ao tema da unidade. Senão, para que eu quero essa unidade? De novo, para lutar contra alguém? Ou o porquê que a unidade hoje em dia é atual? Por quê? Porque, Dr. Lightman, porque nós chegamos numa situação que já vemos o mundo como algo integral, que estamos todos conectados nas redes sociais, na internet, em todas as coisas.
e na indústria, economia, em tudo. E eu dependo de todo mundo, o que eu como, como me visto, o que faço, de que maneira, que creio. Ao redor do planeta Terra, tudo está conectado. Orem. Sobre que elemento nós nos conectamos, nos unimos, valores, princípios? Explique exatamente em que, Dr. Lightman. A felicidade, sobre isso, o bom... Dr. Lightman, ao redor disso é que nós nos unimos, que nós queremos que todos e tudo vá bem, e estamos no sistema integral. Não pode ser que a mim vai bem e para você vai mal, porque isso aí significa uma questão que não funciona no sistema. De maneira relativa, nós vamos sentir na relação de equilíbrio entre o meu ser e todo esse sistema, e todos os elementos nesse sistema que passa na África, acontece algo na Europa e na América do Sul, e que estão também passando as fronteiras. E assim, se vamos também aos Estados Unidos, ou querem chegar lá, querem ser como uma parte de todo mundo. Por isso é uma coisa que parece não realista, mas vemos que nossa vida e o mundo nos está obrigando a chegar a isso. Os europeus, a cada ano, estão lançando centenas e centenas de milhões de dólares ao país na África para que não cheguem a eles, mas isso não ajuda. Nós temos que chegar numa situação que nos preocupamos em tudo e sobre todos, porque não pode haver uma coisa que não afete os demais, e se algo levar bem, os demais são afetados. Meu chefe chega raivoso no trabalho e sentimos que não é agradável. Isso se passa também na família. Nós captamos o que está mencionando. É difícil viver assim. Tem que haver uma mudança na percepção. Dr. Lightman, sim. Que bom que o ministro da Educação diz que tem que haver um ano de unidade, mas o que é, como defini-la, como implementá-la? Pelo menos por dentro do marco do país, aquilo que eu quero adicionar, se o povo de Israel vai ter unidade, todo mundo haverá unidade. E explique por favor isso. Nós somos os que sustemos a raiz de todo mundo. 70 nações da antiga Babilônia, Israel por ser uma mini humanidade, sim, vai implementar Arvut, solidariedade mútua, e o princípio de ama teu próximo como a ti mesmo, e os crimes serão cobertos por amor. Todos esses valores, isto também se traduzirá e será dispersar por todo mundo, porque todo mundo hoje em dia tem algo contra nós e que somos a causa dos problemas do mundo. Isso eles sentem de uma forma instintiva, porque nós realmente somos. Em Israel, quando chegamos à unidade entre nós, vamos propiciar a unidade em todo mundo, porque em cada povo há representantes do povo de Israel. Dos 7 bilhões de pessoas que há no mundo, há aí representantes do povo judaico. E nós, como povo de Israel, de maneira interna, vamos nos conectar de maneira absoluta e vamos propiciar a unidade em todo o mundo, Israel. Então, o lugar correto de pesar tudo isso é aqui em Israel. Dr. Lightman, sim, assim vamos poder evitar e contrabalancear o antissemitismo, porque aqui é a raiz de tudo. Israel, orem. Agora que falamos acerca desse aspecto da unidade de forma geral, quando você diz que o princípio fundamental deve ser pensar no bem para todos e que não pode ser que os demais
não vai bem, que para mim vai bem. Eu queria entrar em detalhes para entrar melhor nessa definição. Sobre a unidade. Pode ser que haja diferenças e opiniões. Então, o que exatamente nós temos que estar de acordo e qual é essa parte que somos diferentes e diversos, enquanto propósito e outras coisas? Dr. Lightman, nós estamos a favor do pluralismo. Não anulamos a opinião de ninguém. E quanto mais são determinantes e contundentes as opiniões, melhor. E não ocultar ou calar opiniões, porque nós gostamos disso, que somos muito exitosos nisso como povo de Israel, mais do que qualquer outro povo. Em ter esses conflitos, sim, é assim. Ainda cada pessoa não está de acordo consigo mesma na escolha de que por em cima de todos os crimes e transgressões vamos começar a cobri-lo com amor. E essa é a chave de tudo, para poder passar por em cima de todas as diferenças e nos conectar. Então, como que passa com a eletricidade, por exemplo, onde há uma resistência, e se vão se conectar ambas partes, e mais e menos, e quando se conectam por meio disso, então se gera essa força de trabalho. Olhem, como se define essa conexão? Dr. Lightman, apesar de não estar de acordo contigo em algo, nós nos conectamos contigo e a conexão entre nós deve ser exponencialmente maior do que a diferença de opiniões. Olhem, então acima de que, como nós nos conectamos, Dr. Lightman? Nós recebemos a unidade da natureza, que é universal e absoluta, e tomamos isso como uma lei e entendemos de onde surge a diferença de opinião, porque nós somos diferentes, porque as pessoas são distintas. Por que nós, por cima disso, temos que conectar-nos, comunicar-nos? Por quê? Porque por meio disso nós vamos chegar a essa unidade e vamos ingressar, ou melhor dito, vamos implementar não unicamente uma lei, senão o nível mais elevado da natureza. Nós vamos poder revelar toda a existência, tudo o que existe no universo e todo esse espírito. Então eu vou alcançar essa força interna da natureza que criou e de onde chegou essa natureza e que foi o Criador, que o criou e como atua sobre nós. E assim eu vou começar a entender qual é o propósito da vida e entender ao Criador. Eu vou poder manejar e controlar tudo isso. E sermos então uma pessoa que tem pleno conhecimento, que vê todo o princípio e fim de cada coisa, como o mundo foi criado, até onde vai, e não que em cada momento não sabe o que passa. Ora, então, em resumo, a diferença de ideias, de valores, propósitos, tudo está bem. Dr. Lightman, é indispensável. Ora, então é indispensável e desejável, quanto mais melhor. E por em cima disso, em que nos unimos? Em que aspecto, Dr. Lightman? O desejo de unir-nos, porque isso é a lei da natureza. Nós queremos ser uma parte integral da natureza. Se nós, com todos os contrastes que há, nós vamos elevar por cima disso, e precisamente de todos os contrastes e atritos que há, o ódio que há, nós vamos chegar à cúspide da natureza. Orem, então todos esses contrastes que há, toda essa diversidade e unidade é não? Dr. Lightman, se vão chegar por cima do monte do ódio, da montanha do ódio, que é o que prevalece agora, e vamos elevar-nos à cúspide dessa montanha. Por quê? Porque temos que passar por cima de tudo isso e sabemos que todas essas dificuldades chegam para cobrir isso através do amor. Então, todos estão debaixo, nós estamos na cúspide e aí vamos poder ver toda a natureza. Somente assim nós vamos poder chegar à unidade geral na criação.
Então, é um processo indispensável que você disse. Então, quer dizer que a unidade é uma lei da natureza e passar por esse processo que foi mencionado, chegar da divisão até a unidade. Dr. Lightman, sim. E a outra definição que se fala muito sobre unidade, que muitas pessoas têm diferentes opiniões, mas chegam a um só corpo. Dr. Lightman, não, essa definição é como filosofia e de onde toma isso. O que tem que ser um só, não pode implementar-se isso. Como tal, por quê? Porque em cada momento há diferentes ideias e não sabem o que vai estar de acordo com outra pessoa, e por isso tudo não é correto, salvo que tem os meios espirituais. Olha, então como? Dr. Lightman, unicamente quando todos os crimes sejam cobertos por amor. E aqui o que estou dizendo, a definição que dou é a união entre nós, que não há divisão de ideias, e isso não pode passar. Ora, então a divisão de ideias se mantém, Dr. Lightman, sim, se mantém, não podemos eliminá-las. Orem. Então, todas diversas ideias, nós as unimos, e através disso que chegamos a essa unificação de todos. Orem. Bom, nós não temos mais tempo, mas última pergunta. Esses dois níveis entre o que há divisão de ideias e passamos por cima disso a outro nível, abaixo há diversas pessoas e acima uma só. E acima, Dr. Lightman, aí precisamente nessa altura dessa montanha, vamos sentir toda a criação, porque isso também nos chega na natureza. Também o que vemos na cúspide, tanto nas diferenças quanto na unidade. Orem. Então, essa cúspide, nós que temos que chegar a esse desenvolvimento de toda a pessoa, que a diferença vamos chegar à unidade, Dr. Lightman, sim. E se chegamos a essa unidade por cima de tudo, por que não de antemão? Nós não somos já juntos, Dr. Lightman, para que nós alcancemos essa unidade. E isso não se pode alcançar se não há uma rejeição antes. Somente dessa maneira. Porque senão vai criar-se como uma criança pequena. E esse acordo se implementa-se já. E isso o que tem a ver com a felicidade que mencionou? A felicidade nós vamos alcançar na altura dessa montanha. À medida que nós passamos por cima de todas as diferenças, chegamos à felicidade, e toda a natureza será como algo meu, onde eu me sinto em unidade com todos os níveis da natureza, inanimado, vegetativo, animal e falante. E aí está a cúspide para poder investigar isso. Bom, então, orem. Obrigada, Dr. Lightman, obrigada, e a nova vida, aprendamos a viver bem.